E aí pessoal, como vão vocês? Finalmente galerinha, saiu o nosso amado e tão esperado Bleach. E no nosso vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse primeiro episódio que de certa forma me surpreendeu bastante, supriu as minhas expectativas. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito e venha se agrupar na nossa tábua redonda. É muito importante a sua colaboração para que possamos juntos alcançar mais pessoas. Sem mais enrolação, bora pro vídeo porque hoje a nossa viagem será como Shinigami. Bora lá! Meus amigos, depois de tantos boatos e muita espera, finalmente o nosso amado Bleach voltou. E voltou muito bem na minha opinião. Para começar a nossa análise desse primeiro episódio, vamos falar dos gráficos, que na minha opinião superou as expectativas. Principalmente se levarmos em consideração as primeiras sagas de Bleach, com aquele gráfico todo quadradão estilo Windows XP. É foda. Mas é claro que isso foi melhorando com o passar das sagas, tanto que na última saga do anime, a saga Fullbringer, foi bem mais elaborada em relação a gráficos, embora tenha sido uma saga que não tenha terminado com o seu auge lá em cima. Ainda assim, para mim pelo menos, eu considero uma boa saga, porque eu definitivamente amo Bleach. Mas agora meus amigos, as coisas ficaram bem diferentes, e Bleach voltou, e voltou exibindo uma face mais moderna, com gráficos bem similares a animes que chamam muito a atenção do público, exatamente pela sua condição gráfica, como no caso de Kimetsu por exemplo, Jujutsu e até do nosso amado Fate, e Bleach tem muito a ganhar com isso também. Afinal de contas, o que nós queremos além de uma boa história, é um bom gráfico com muito brilho na tela. E baseado nesse primeiro episódio, podemos dizer que Bleach vai entregar algo bem legal para a gente nesse quesito, sem dúvida nenhuma. Em relação ao desenrolar do episódio, ele começa de uma forma bem enigmática, mostrando uma mão com aquele amuleto Koinshin, e depois se desdobra para um alerta máximo no centro de pesquisa da Soul Society. Com isso, um dos maiores gênios desse universo é chamado para averiguar a situação, no caso o Capitão Mayuri. Naquele momento eles mal poderiam imaginar o que estava acontecendo, e tampouco concluir a causa de tamanha movimentação de Hollows no mundo dos vivos. Na verdade, esses Hollows estavam sendo atraídos propositalmente. Sim, atraídos pelo Koinshin Asgiaro, que faz a mesma coisa que o Ishida fez lá no início de Bleach. Ele usa uma isca de Hollows, para assim poder atrair Hollows. E o curioso é que no mesmo dia que isso acontece, dois novos Shinigamis são nomeados para cuidar da cidade de Karakura. São eles, Ryunosuke e Shino. E basicamente essa dupla faz um contraponto interessante, pois Ryunosuke é medroso demais, e Shino é destemida demais. Aí você já pode ver no que isso vai dar. Isso vai culminar em uma brincadeira de pega-pega, entre um Hollow e Ryunosuke, que desesperadamente tenta entrar em contato com a sua companheira, mas mal sabia ele que ela também estava em apuros. Mas neste momento crítico, na qual Ryunosuke acaba se deparando com sua companheira de vigília toda arrebentada nas mãos de um Hollow, a equipe mais amada desse universo chega para resolver a parada, e acabar com esse imenso carnaval que foi criado pelos Hollows. É nesse momento que os pelos do braço levantam e a gente suspira fundo para ouvir aquela frase que nós sempre gostamos de ouvir, a famosa Ichigo e seus companheiros de jornada, Chad, Orihime e também Ishida, mostram um belo trabalho em conjunto que eu estava com saudade de ver. Após resolver todo esse problema com os Hollows, a cena continua com Ryunosuke despertando no quarto de Ichigo, onde eles recebem uma visita inesperada enquanto conversavam sobre todo o ocorrido. O Quincy Asgiaro invade o quarto de Ichigo, e como sempre, Ichigo parte para a porrada e vai para cima do rapaz lhe dando uma boa bicuda. Mas se teve uma cena que eu realmente gostei nesse primeiro episódio, é sem dúvida a cena do velho Yamamoto. Enquanto Ichigo resolvia na porrada com esse tal Asgiaro, uma outra invasão inesperada aconteceu na Soul Society. Os Koinshis tiveram a ousadia de se apresentar diante do comandante-geral, e ainda declarar guerra. Como se não bastasse isso, eles ainda zombam do sistema de segurança da Sociedade das Almas na cara do capitão do primeiro esquadrão. Mas você pensa que ficou barato? É claro que não meus amigos, o velho logo mandou a real na lata, uma resposta espetacular. Após essa resposta, ele parte pra cima e mete o espadão para torrar todo mundo. Mas mesmo assim os homens do Império de Vanderhai conseguem partir, deixando claro que os eventos só estão começando, e que eles estão prontos para mostrar o que eles estavam preparando durante todo o tempo em que se mantiveram ocultos. Enquanto isso, em Karakura, o combate entre Ichigo e Dasgiaro quase terminou com Ichigo sem seu Bankai, mas ele consegue evitar essa situação com sua determinação, e ainda contra-atacar Asgiaro, que claro, acaba tendo que fugir bastante
gravemente ferido. E com isso muitas dúvidas surgem na cabeça do Ichigo, que tenta entender o que seria aquela sombra negra na qual Asgyaro desapareceu. E é aí que surge uma das cenas que nos deixa ainda mais ansiosos pelo segundo episódio, pois na última cena do episódio, Asgyaro aparece reverenciando de joelhos, enquanto logo ao lado dele, os homens que invadiram a Sociedade das Almas aparecem caminhando. Entre eles está o Arrancar Luders Friedger. Nessa cena, Luders provoca Asgyaro, que responde à altura, e furioso com a resposta, Luders mal teve tempo de perceber o que estava acontecendo, até sentir o seu braço ser desmembrado do seu corpo, pois na verdade, Asgyaro reverenciava não a ele, mas sim o rei e pai do Quincy chamado de Yhwach, que logo solta aquele sorriso de vilão maroto, e pede o relatório de todos os acontecimentos. Bom, nas minhas considerações finais, posso dizer que o trabalho de cenário, de trilha sonora, e principalmente de gráfico, ficaram excelentes, sem dúvida nenhuma, e compensou todo o tempo que esperamos pela volta desse grande anime, que mesmo após o seu término ainda continuou em alta, algo bastante difícil de acontecer. E agora com o estúdio da Pierrot, que é o estúdio responsável por essa adaptação, eles já deixaram implícito nesse primeiro episódio o que a gente pode esperar para os próximos. E uma outra coisa que eu gostei bastante, é que não teve censura em relação às cenas de sangue, o que já é um ponto positivo para o anime, pois quem lembra do sangue branco de Nanatsu no Taizai, sabe bem o que eu tô falando. Acho que eu não preciso comentar muito sobre isso. Enfim galerinha, o nosso Bleach voltou mostrando uma cara que eu acredito ter agradado a maioria de seus fãs, assim como eu. Basta agora a gente esperar para ver o desenrolar de toda essa história, na qual eu pretendo trazer mais assuntos e informações aqui no canal. Então se inscreva no canal caso não for inscrito, deixe o like e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Você é muito mais que bem-vindo. Essas foram as minhas opiniões e considerações sobre o primeiro episódio do nosso amado Bleach. Mas e você? O que você achou desse primeiro episódio? Deixe nos comentários a sua opinião e sugestão de vídeo que eu estarei lendo a todos. Obrigado a todos os Shinigamis e Quinchis que me acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!